estamos de volta para mais uma aula de ciências. Bom, como vocês podem ter visto aí na imagem já, vocês estão vendo coisas destacadas no corpo do homem e da mulher. Bom, justamente é este o assunto da aula de hoje. Mas antes de darmos continuidade ao que será dito, livro, caneta e caderno na mão para nosso segundo bimestre iniciar legal com ciências, beleza? Simbora! Capítulo 3, Sistema Genital. Bom, nesse sistema genital, você vai estudar os órgãos que compõem ele, tanto no homem quanto na mulher. As principais características e funções deles. Você também vai ver o controle de temperatura numa região conhecida como bolsa escrotal. E aí eu já faço uma observação, porque nesta aula nós vamos falar conceitos científicos. Então, apelidinhos para corpo, apelidinhos para parte do corpo não vão estar presentes nessa aula. Bom, ereção e disfunção erétil também é um assunto que nós vamos tratar com ciência. Consciência e consciência, com a consciência de que tem que ser tratado de uma forma séria, né? Ciclo menstrual, ovulação e a menstruação das meninas. E aí TPM é mais light pra gente conversar, dá pra fazer uma piada sobre TPM, tá bom? Sem mais delongas, simbora conversar um pouquinho sobre sexualidade. Bom, o livro de vocês, na página 47, 46 e 47, dá início a essa introdução sobre sexualidade, né? Muitas vezes é difícil a gente procurar a ajuda de amigos, de irmãos e primos, né? Falar com essas pessoas é difícil, né? A gente procura eles na maioria das vezes porque são próximos à nossa idade, mas querendo ou não, é difícil conversar sobre isso. A melhor forma de obter informações claras e precisas, na verdade, vem de fontes confiáveis e fontes que têm experiência com isso. Então, por exemplo, os médicos, são fontes confiáveis. A família tem experiência, sim, é importante conversar com os pais sobre isso. Livros também, na mão de vocês, tem aí, se não tiver com livro, é bom ir correndo na escola pegar. E os sites confiáveis também, né? Não é qualquer site que você vai entrar. Tudo isso é para você ficar de bem com o seu coraçãozinho, assim como eu tô de bem com o meu aqui, olha. Felizão nesse desenho aqui. Bom, conversar um pouquinho mais sobre sexualidade, né? É importante vocês entenderem que cada corpo tem um ciclo biológico diferente. Ou seja, a busca de informações confiáveis é importante, porque cada corpo funciona de um jeito, cada corpo se desenvolve de um jeito, vai parecer de um jeito. Então é importante você respeitar seu próprio tempo e até o tempo dos colegas. Não pressionar eles, né, a mudar, a escolher alguma coisa. Seja livre para agir com responsabilidade. Por isso eu trago até essa figura aqui, ó. Não esquece dos conselhos trazidos nessas aulas. Vamos conhecer melhor nosso corpo nos próximos slides, para vocês entenderem que é sempre melhor entender melhor sobre isso, né? Sempre é bom entender melhor sobre isso. Bom, órgãos do sistema genital. Aquele velho espelho, né? O espelho mostra coisas às vezes que a gente fica um pouco preocupado, né? Bom, conjunto de órgãos internos e externos do sistema genital, masculino e feminino, são esses órgãos do sistema genital. Então nós temos tanto na parte interna quanto na parte externa. Durante as mudanças que ocorrem no corpo, eles vão passar por um processo de amadurecimento, principalmente nessa fase de puberdade que vocês estão passando. O sistema genital masculino, os órgãos externos. Então, a primeira coisa, eu como professor já sei, já conheço meus alunos, quando você coloca uma figura de um órgão genital masculino, principalmente o externo, que envolve o pênis, já começam as piadas, como se fosse a coisa mais anormal do mundo, como se nenhum menino tivesse. Mas enfim, como eu disse, a gente está numa aula para conhecer a ciência e não a piada. Então, o primeiro órgão que a gente vai trabalhar é o pênis. O pênis tem a forma cilíndrica, ele tem ele é recoberto por uma pele frouxa que tem uma porção final. Temos outros dois nomes dentro desse órgão chamado pênis. A parte dilatada, que é conhecida como glande, e a forma
dobra chamada de prepúcio. Possivelmente você já conhecia essas estruturas por outro nome, como eu disse, a piada. Mas enfim, é importante conhecer esse órgão, não só para os meninos se conhecerem, mas as meninas saberem como funcionam os órgãos dos meninos. De alguma forma, terão filhos, sobrinhos, e às vezes é importante vocês passarem essa orientação para eles. Sempre ter um outro menino, não pode ser egoísta e guardar só pra gente. Bom, a outra coisa, o escroto, a bolsa escrotal. Então essa outra estrutura, que possivelmente você já pensou no nome aí, mas a gente está trabalhando com um termo científico, é a bolsa de pele onde contém os testículos. Então os testículos são os órgãos que produzem espermatozoide e o hormônio testosterona. Eles ficam no interior, olha, no interior, tá até a seta aqui. E o escroto, né, a bolsa escrotal, ela sofre mudanças de tamanho de acordo com a temperatura para a sobrevivência dos espermatozoides. Então os meninos possivelmente já notaram que no frio o escroto fica menor, né, e no calor o escroto fica maior, justamente por conta da sobrevivência do espermatozoide por cada temperatura. Existe um procedimento chamado circuncisão masculina. O que é a circuncisão masculina? É quando se remove o prepúcio do pênis. Então olha como é importante a gente conhecer o nome das estruturas para poder dizer o que é realmente que acontece numa circuncisão. Esse é um processo que muitos nenéns passam. Esse processo, e é até ligado à religião, no caso dos judeus. Meu cachorro tá latindo aqui. Bom, enfim, coisas de aula em casa. O prepúcio, ele é aberto, as aderências são removidas, então como vocês podem ver aqui o procedimento, ó, eles abrem e removem a pele, e aí a pele é separada da glande, que é aquela porção dilatada. Posteriormente é colocado um grampo próprio, ou seja, uma estrutura próxima que vai segurar e estabilizar o pênis e a pele no prepúcio, e a pele do prepúcio é cortada. Isso também, esse procedimento, é usado em casos de fimose. O que é a fimose? É uma dificuldade ou impossibilidade de expor a glande para fora. Então, às vezes, por inflamação, por uma infecção, por crescimento na pele, tem que ser removido. E isso recebe o nome de fimose. Bom, órgãos internos nós falaremos na parte 2 do nosso vídeo. Portanto, não saia daí, te espero lá.